Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. Que você tenha aí uma semana abençoada, uma semana sobrenatural, preparada por Deus e de grandes milagres da parte do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos consagrar este dia ao Senhor e ir para a nossa mensagem. Amém? Poderoso amado Deus, Pai querido, Senhor, nesta hora, Pai, eu quero louvar, agradecer e exaltar a Ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. E eu peço, Senhor, abençoa esta semana, Pai. Abençoa cada ouvinte deste devocional. Derrama uma porção de cura, uma porção da tua graça, uma porção de fé neste momento, Pai. Para quem já começou esta semana desanimado, eu peço a Ti, Espírito Santo, sopra, Pai, da tua graça, derrama-se do teu poder e visita no Senhor neste dia em nome de Jesus. E eu te agradeço por tudo, Pai, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas perdas e pelo teu cuidado, Senhor. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que está conosco e que nós possamos viver, Pai, a tua vontade, que nós possamos viver a tua palavra neste dia. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a palavra de hoje ela está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, e diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Só até aí por enquanto. E eu estava meditando nessa mensagem antes de gravar o devocional, e ela é uma mensagem que vem direto ao nosso coração. Porque tem uma coisa, irmãos, que todo ser humano ele tem medo, mas raramente a gente consegue admitir isso. Não é a morte, porque a morte a gente sabe que ela vai chegar. Ela vai chegar para todos nós, uns mais cedo, outros mais tarde, até porque os nossos dias, todos eles foram escritos no livro. Não é também o fracasso, não é a dor de algo que nós perdemos, uma frustração, porque nós sabemos que isso faz parte da vida. Mas tem um medo que muitas pessoas têm, elas não assumem, que é o medo de ser esquecido. Ser esquecido por quem você ama. Ser ignorado por quem deveria te ver, por quem deveria te visitar. Passar pela vida sem que ninguém realmente saiba quem você é. Quantas pessoas têm medo disso e não conseguem assumir, não conseguem reconhecer através disso que Deus ele cuida de nós. E muitas vezes esse medo de ser esquecido, essa sensação, ela também entra na nossa vida espiritual. Em momentos onde nós estamos passando por dificuldades, em momentos complicados da nossa vida, momentos de espera, momentos que nós estamos passando por uma dor intensa, por uma dificuldade intensa. Satanás ele se aproveita para tentar plantar a dúvida no nosso coração. E muitas vezes vem uma voz quando nós estamos frágeis neste momento, falando: ei, Deus está ocupado demais. Deus não está nem aí para o teu problema. Deus tem coisas maiores para cuidar. Você não é importante o suficiente para Deus. E é exatamente para esse ataque, para essa voz estranha, que o Senhor quer falar hoje, que o Espírito Santo quer falar. A palavra fala no versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você
é meu. Hoje o Espírito Santo ele quer te mostrar que Deus ele não só sabe que você existe, mas ele conhece o teu nome, ele sabe o teu nome. E o Senhor já começa falando que você não é um acidente de percurso, não. Ele pensou com carinho, ele pensou em detalhes na tua vida. A palavra fala, olha aqui, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Quando nós olhamos, criar e formar, elas são duas coisas completamente diferentes. Quando nós olhamos para a frase, aquele que criou, ó Jacó, criar é literalmente trazer a existência. Trazer a existência do nada. Trazer a existência pela vontade de Deus. E por meio da vontade de Deus, eu e você passamos a existir. Mas quando nós olhamos aquele que o formou, ó Israel, formar é muito mais íntimo do que isso. Formar é moldar. Sabe aquela passagem do oleiro, do vaso na mão do oleiro? Nós vemos que formar é como um oleiro que trabalha o barro com as próprias mãos. Ele tem a intenção de dar um formato, ele trabalha com calma, porque se ele tiver pressa, o barro vai estragar nas suas mãos. Ele trabalha com cuidado, com zelo em cada detalhe. E eu tô aqui para te falar nesta manhã que Deus ele não só te trouxe a existência, ele te moldou. Cada detalhe da tua vida, cada detalhe da tua personalidade, cada experiência que formou seu caráter, cada marca que você carrega na tua vida, nada disso foi um acidente, nada disso veio do acaso. Foi Deus trabalhando sobre a sua vida com um grande propósito. Quando nós olhamos para o Salmo 139, é uma palavra que eu gosto muito, deixa eu abrir aqui. Salmo 139 fala assim: pois você criou o meu íntimo, você me teceu no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque sou feito de modo admirável e maravilhoso. Você não é um fruto do acaso. Você é uma obra de um Deus que molda com as próprias mãos. E um oleiro, ele não se esquece o que ele modelou. Ele conhece cada curva, ele conhece cada detalhe, ele conhece cada parte que ele mesmo cuidadosamente formou. Entenda, Deus pensou em detalhes na tua vida. E aí a palavra fala: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Você não precisa deixar passar isso. Eu o chamei pelo nome. Nós vemos na história da Bíblia, que conhecer o nome de alguém era muito mais do que saber como chamá-lo. O nome, ele carregava a identidade, o destino, a essência daquela pessoa. E conhecer o nome de alguém significava conhecer quem ele é de verdade. E quando Deus chama alguém pelo nome da Bíblia, algo muda. Vamos lá. Alguns nomes que o Senhor chamou na Bíblia. Ele chamou Abrão. E ele colocou um novo nome em Abrão. Ele falou: você se chamará Abraão, pai de multidões. Ele chamou Jacó e o transformou em Israel. Ele chamou Moisés pelo nome na sarça ardente. Ele chamou Samuel no meio da noite. Ele chamou Maria no jardim depois da ressurreição. E foi só assim, quando ela ouviu o próprio nome, que ela reconheceu que era o Senhor. Há algo que acontece no Espírito quando Deus pronuncia o seu nome, e Ele está te chamando pelo nome neste momento. Ele está chamando cada um neste dia pelo nome, não como uma multidão, não como os meus filhos, mas você.
Ele está te chamando com o seu nome, com o seu sobrenome, com a sua história, com as suas feridas, com os seus sonhos. Deus, ele não te conhece pelo que aconteceu com você, não. Você não é marcado pelo que te feriu, pelo que te machucou, pelo que você viveu na tua história, não. Você é marcado pelo nome, ele te conhece pelo nome e ele te chama pelo nome neste dia. E ele fala: você é meu. Você tem a cobertura do Senhor. Você tem a responsabilidade do Senhor sobre a tua vida. Quando Deus diz para mim e para você, você é meu, ele está dizendo: ei, o que acontece com você me diz respeito. A sua batalha é a minha batalha. A sua dor, ela chega até mim. O seu inimigo tem que passar por mim primeiro. É a linguagem de Deus, é a linguagem de um pai que não abandona um filho, de um pastor que não larga a ovelha, de um Deus que mesmo quando você estava longe, ele já estava dizendo: esse aqui é meu. E você que está longe, saiba que você é marcado pelo Senhor. Saiba que você é separado por Ele para uma grande obra nessa terra. E você não está sozinho, você não está esquecido. Você pertence ao Deus que criou os céus e a terra. Ele te criou, Ele te formou e Ele conhece o teu nome. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que Deus desapareceu, em que parece que Deus sumiu, em que parece que a tua oração ela não passa do teto, em que parece que o Senhor não responde à tua oração, e aquela voz ela continua sussurrando coisas, dizendo que você não é importante, dizendo que Deus não se importa com você, dizendo que o teu problema não é suficiente para Deus se importar. Ei, sabe o que o Espírito Santo ele manda eu te dizer hoje? Essa voz é uma mentira de Satanás, é um engano de Satanás, porque Deus ele não esqueceu o seu nome, ele nunca esqueceu, ele o chama agora mesmo sobre a tua vida, sobre a tua situação, sobre o teu futuro. Ei, você foi criado por Ele, formado por Ele, chamado por Ele, e você é dele. Você que crê e entende isso, coloca aí: eu sou do meu amado e Ele é meu. Nenhum tempo de silêncio vai mudar isso, nenhum erro vai apagar isso, nenhum inimigo vai roubar isso em nome de Jesus, porque você é do Senhor e o Senhor não esquece o que é dele, o Senhor não esquece quem é dele. Faz um ato de fé nesse momento, coloca a mão no teu peito e declara em voz alta aí o teu próprio nome. Você vai falar o teu próprio nome. Você vai dizer aí: Maria, José, João. Deus não se esqueceu de você, você é dele. Amém? Creia nesta palavra nesse dia. Creia nesta palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e você é dele. Amém? O Senhor falou com você neste dia? Então eu te agradeço por estar aqui comigo mais um dia. Se esse devocional tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu o nome dele. Que o Senhor te abençoe e ele te lembre todos os dias, porque você é dele. Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.